Fala pessoal, mais um dia nessa vida dura de professor. Tava aqui pensando um pouquinho no meu vídeo de hoje, mais uma vez, né, não fui para a escola, então eu precisava pensar num tema, porque a minha ideia e meta é gravar um vídeo por dia, compartilhando comigo mesmo os meus pensamentos e tentando colocar nesses vídeos um pouquinho do que eu sinto como professor. E quem sabe um dia eu use isso de novo, mas enfim, pelo menos no YouTube fica guardado. Se alguém assistir, pode compartilhar e aí, através de mais ideias e uma rede de discussões, a gente pode, quem sabe, melhorar os processos, trocar figurinhas, fazer intercâmbio e assim vai. Bom, eu estava aqui pensando no quanto a carreira de professor hoje ela é desgastante, né? Pensando um pouquinho naquilo que eu falei no vídeo de ontem sobre a síndrome do pensamento acelerado. E nós professores também temos essa síndrome, né? Nós, principalmente a geração aí que nasceu de 80, 85 para frente, que começou a dar aula já na fase ou na época em que as crianças estavam totalmente inseridas nessas tecnologias digitais. Então, a minha questão, a minha grande questão é o quanto também isso não influencia, né, no aprendizado das crianças. Mas, enfim, o meu vídeo hoje é para falar qual é a grande dificuldade que os professores têm de ser felizes nas suas profissões e totalmente satisfeitos. Eu digo no sentido de estarem saudavelmente ativos e não somente o corpo, mas também a mente, né? O que eu tenho visto hoje, as estatísticas aqui na Alemanha mostram que 90% dos professores têm pelo menos um problema psicológico. Isso é um número absurdamente alto. Praticamente todos os professores estão sofrendo com algum tipo de depressão, ou estresse, ou muito trabalho. E aí eu comecei a olhar os meus colegas e pensar como foi o meu ano, né, aqui e como era o meu ano no Brasil também, com relação ao trabalho que nós temos. De novo, vou falar das regras rapidinho aqui na Alemanha. Nós professores trabalhamos 40 horas, então nós temos que ficar essas 40 horas dentro da escola. E nessas 40 horas nós temos 26, 27 horas de aula e as outras 14 elas são contadas como tempo de preparo. Então, por exemplo, um professor normal ele vai ter aí entre 6 e 8 disciplinas para ensinar. 6 e 8 disciplinas diferentes. Eu estou contando assim, por exemplo, eu no meu caso, matemática e física, eu dou para 4 anos diferente a aula de matemática e para 4 anos diferente a aula de física. Então aí são 8. Alguns professores às vezes 3, 2 e assim vai. No entanto, por semana nós precisamos dessas 27 aulas preparar aí, pensando em aulas duplas, pensando que vamos usar o mesmo tema para 4 aulas, 2 aulas, então 8 diferentes conteúdos. Preparar 8 diferentes conteúdos parece muito simples, eu posso normalmente em 1 hora fazer isso. E aí, quando eu falo fazer isso em 1 hora, qual é a qualidade do material que eu vou ofertar para os meus alunos? Principalmente no que se diz respeito a uma escola onde não se usa um material didático, onde nós, professores, somos livres. E aí, vamos lá, vamos organizar as ideias. Eu sei que muita gente, mas você está reclamando, porque que delícia ter o tempo livre para poder organizar. Concordo, isso sem dúvida nenhuma é um ponto positivo, mas nós temos que considerar os pontos negativos. É claro que todos os sistemas e todos os modos terão pontos positivos e negativos. Qual é o ponto positivo, então, desse método de não usar a apostila? Você é livre, você pode fazer a matéria como você quiser, você pode fazer na ordem que você quiser, atividades extras, ir para fora da sala de aula, fazer atividade na quadra, fazer atividade no museu, fazer atividade em círculo, pôr os alunos para apresentar certos conteúdos. Olha só quantas ideias. É claro que são pontos muito positivos, mas tudo isso funciona super e muito bem quando no decorrer do ano e da rotina o professor já tem tudo isso preparado. E claro que talvez o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto, o sexto, o sétimo e assim vai, porque sempre vão ter coisas novas.
Isso é muito difícil porque na rotina é difícil você criar atividades novas. Eu fico pensando não somente em criar, porque criar eu posso chegar para os alunos e falar, tá, hoje vocês vão trabalhar em círculos, vamos lá, cada um faz exercício. Agora pensando assim, eu vou fazer isso essa semana e vou ver como é que vai funcionar. Mas eu não acredito que isso seja tão efetivo para os alunos. Eu não consigo ver os alunos realmente trabalhando vigorosamente. Uau, nossa, hoje vamos fazer, né? Tô aqui, tô trabalhando numa grande empresa. Não, eles são alunos, eles querem brincar. Quanto mais liberdade a gente dá para eles, menos eles vão fazer as obrigações. E essas obrigações em matemática e física são sentar, entender e praticar. Sem praticar matemática, você não aprende matemática. Por mais que alguns professores possam falar, mas eu consigo fazer 2 mais 2, 3 mais 3, 4 vezes 4, dividir. Tudo bem, eu estou falando de algo mais complexo, quanto uma equação do segundo grau, olhar para uma parábola do segundo grau, encontrar as raízes dessa equação, ver onde ela corta no gráfico, se é uma parábola que passa ou corta o eixo X, se não é uma parábola que corta o eixo X. Entendeu como o buraco é muito mais embaixo? Encontrar o X e o Y do vértice. Isso tudo, talvez eu possa conseguir de forma lúdica, mas a efeitos de uma prova, a efeitos de entender o quanto o aluno realmente obteve esse conteúdo, ele só vai conseguir quando ele treinar. Nós, professores, eu falo por experiência própria, não tenho vergonha de falar isso de jeito nenhum. Muitas das matérias que eu repeti lá no meu colegial, repeti na faculdade num nível muito mais avançado. E quando eu estava dando aula, que a fichinha fez tim, eu percebi, agora eu entendi o porquê que isso é assim e assim que funciona. Então, muitas das matérias, né, não vão ser entendidas facilmente pelos alunos se eles simplesmente ficarem lá passivamente ouvindo ou ficarem fazendo joguinhos e brincando. Parte do aprendizado precisa ser feito escrevendo e praticando. E para isso eles precisam então da sua carteira, organização, tempo, reflexão e tudo que envolve a absorver o conteúdo. Não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não precisaria da escola e de todas essas regras. Eu acho que para quem é professor, talvez consiga me entender, talvez se alguém de fora olhando para esse vídeo vai falar assim, esse cara tá reclamando demais à toa. Eu acho que eu tô aqui falando não só por mim, eu tô falando pelo feedback que eu tenho dos meus colegas e também de escutar, né, tipo, em salas de professores ou conversas com outros professores, o quão difícil é ensinar os alunos hoje, sendo que eles não querem aprender, sendo que eles não querem tá ali na escola ou que o tempo de atenção deles é muito curto. Eu não digo só hoje, porque eu também lembro que na minha idade, acho que todos os professores não sei falar hoje, e antigamente era mais fácil. Mas a questão é, o que me come, agora vamos lá, chegando ao ápice do vídeo aqui para finalizar. Eu não consigo ser um professor linha dura, que grita, que briga, que é rude com os alunos e que tenta fazer de novo aquele autoritarismo. Eu já falei isso no vídeo de ontem, eu não consigo, isso não faz parte de mim. E quando eu faço isso, eu me sinto mal. E quando eu me sinto mal, eu levo o trabalho para casa, porque aí depois eu fico pensando e fico tentando imaginar uma outra forma de preparar, voltando no assunto que eu comecei, as minhas aulas de uma maneira mais divertida para que eles fiquem interagindo com aquela aula e saiam aprendendo alguma coisa. Quando tudo isso que eu tento fazer para melhorar esse meu conteúdo foge dessa minha 1 hora que eu tenho para preparar, quando que eu tenho que trabalhar? Exatamente, ou no meu final de semana, ou à tarde, ou à noite. Qual professor não queria ter um emprego aqui? 4 horas, 6 horas da tarde, fecha as coisas, agora vou pra academia, vou curtir a noite, não preciso pensar, amanhã eu abro o meu caderno e continuo dando minha aula. Isso infelizmente é impossível. Muitas pessoas, e aí nós temos na psicologia várias maneiras de estudar isso, pouco do que eu li, não vou entrar nesse assunto porque não é a minha área. Existem vários tipos de pessoas e eu sou do tipo de pessoa que carrega isso para mim. Então muitas vezes eu não consigo dormir pensando nesse tipo de aluno ou pensando nesse tipo de aula. Eu tenho certeza que muitos professores também não conseguem, também são assim. E aí
No final, a gente chega nesse modelo de estatística de 90% dos professores estressados ou com algum problema psicológico por dar aula. Será que existe uma maneira da gente encontrar uma saída para isso? Será que existe uma nova forma de fazer escola? Será que... ou será que simplesmente nós precisamos ser mais rigorosos com os alunos e fazer com que eles entendam de uma vez que ali é a escola, assim como é o trabalho, assim como é a igreja, assim como é o supermercado. Cada lugar tem as suas regras e a escola passa por um período de aprendizado e às vezes o aprendizado dentro de uma sala de aula de matemática precisa ser de uma forma. Eu sei que isso pode gerar milhões de outras discussões. Ah, mas você está querendo engessar o ensino, está querendo engessar os alunos. Isso não é... Por que não criar uma hora na grade? Tira uma aula de matemática, uma aula de física, eu vou falar das minhas matérias. Tira uma aula dessa e, nesse momento, coloca os alunos para discutir sobre relações, aprendizado, como conversar com o colega, o que é melhor quando está numa situação difícil. Por que não criar uma disciplina que fale disso e trate disso? Ah, porque nós não temos professores, os professores não estão preparados. Sim, é um ponto, mas seria talvez uma saída, pensando agora alto. Enfim, de novo, como sempre, agora eu vou começar devagar aqui. Se eu pudesse ficar falando de educação, conseguiria ficar falando horas e horas e horas, e a gente sai de um assunto, entra em outro, entra em outro. Como sempre, eu queria que vocês escrevessem aqui embaixo para que a gente continuasse essa discussão legal. Beleza? Fico por aqui. Até mais.